Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Estamos aqui hoje para completar esse ciclo do volume 2 do PET de Matemática para o nono ano do ensino fundamental. Então falo hoje especialmente para vocês do nono ano, principalmente para quem vem nos acompanhando ao longo da resolução das atividades do PET das outras semanas. Para quem não viu ainda, fica aí meu convite para que vocês vejam, né? A gente resolveu da semana 1 até a semana 5. Estamos aqui hoje para tratar de funções, assunto da semana 6. Vem comigo então, mas antes, um recadinho de sempre, para que vocês se inscrevam no canal, para quem ainda não é inscrito, para acompanhar, né, em primeira mão todos os vídeos, né, que a gente posta aqui, todas as novidades do Escola Online. É só ativar o sininho das notificações, vai receber a notificação aí sempre que postarmos vídeo novo. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Spotify, tem podcast do Escola Online também. Meu nome é Renato, sou professor de matemática aqui do Escola Online. Se quiserem me acompanhar meu trabalho também lá no Instagram, fiquem à vontade, @exatascomrenato, muitos conteúdos pensando em vocês também, vocês estudantes aí. E é isso aí, depois da vinheta a gente vai começar, lembrando vocês também que se gostou do vídeo, no final lá, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Solta a vinheta! Pessoal, é o seguinte, nessas atividades aqui do PET dessa semana 6, a gente vai direto para as atividades porque ela é uma atividade um pouco diferente. São questões, vocês podem ver aqui, eu vou passando aqui para vocês verem, um pouco teóricas, com perguntas teóricas a respeito de funções. Então a gente vai resolvendo aqui juntos e à medida que eu for resolvendo eu já vou colocando as respostas para vocês e conversando, contando para vocês um pouquinho do que é função, né? Sobre o assunto, né? De que trata esse assunto que a gente vai lidar e resolver aqui agora. Para começar, a primeira atividade não, na verdade da 2 até a 4 é mais teórica. A atividade 1 é bem prática de resolver essa questão aí sobre o preço, né, o valor do táxi em função da quantidade de quilômetros que a pessoa anda. Mas vocês vão ver que vou explicar para vocês aqui passo a passo, vão entender também o funcionamento de uma função dessas daqui, função do primeiro grau. Olha só, o enunciado diz o seguinte: um serviço de táxi cobra R$ 5,00 a bandeirada mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula para a tarifa ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Então, olha só, uma fórmula, a gente vai dizer assim, uma fórmula que relaciona a distância percorrida, a gente pode chamar de X, a distância X, para a tarifa, quanto o valor que a pessoa vai pagar. A gente vai falar que esse valor aqui que a pessoa vai pagar é Y, tá? Então, vai ficar relacionando X e Y. Então, qual o valor que a pessoa vai pagar? É Y, que vai ser igual a quê? A R$ 5,00. Então, R$ 5,00 fixos, vai ter R$ 5,00. Independente de quantos quilômetros a pessoa andar, vai ter que pagar R$ 5,00. Então, R$ 5,00 fixos, mais R$ 1,20 por quilômetro. Então, se for 1 quilômetro, R$ 1,20. Se for 2 quilômetros, R$ 1,20 vezes 2. Forem 3 quilômetros, R$ 1,20 vezes 3 e assim por diante. Se X é o quilômetro, então vai ficar 5 mais 1,20x. Então essa aqui é a nossa expressão, essa aqui é a nossa função. Y é igual a 5 mais 1,20 vezes x, certo? A função aí do primeiro grau. E a segunda questão aqui, que é pedida, é para fazer o gráfico da tarifa em relação à distância. Ou seja, o gráfico dessa função aqui. A gente vai fazendo essa malhazinha quadriculada aqui, nesse gráfico aqui. Eixo Y aqui na vertical, que é o valor, e eixo X aqui é a quantidade de quilômetros, aqui o quilômetros. Como que a gente vai construir esse gráfico? Para fazer esse gráfico, a primeira informação que a gente tem que ter é o seguinte: trata-se de uma função do primeiro grau, uma função afim, certo? Por quê? Porque tem um valor, um número multiplicando por x, mais um termo independente. A gente chama esse número aqui de A, coeficiente angular, e esse número aqui de B, coeficiente linear, certo? Se é assim, para descobrir, a gente sabe, né, que uma função afim tem sempre uma reta, é sempre representada por uma reta. Então a gente sabe que aqui os pontos que a gente colocar aqui no gráfico vai virar uma reta, e essa reta vai ser o gráfico da função.
Por isso, primeira coisa, um jeito, né, uma forma de fazer isso aqui é atribuir valores aqui aos quilômetros para descobrir qual a tarifa, qual o preço que a pessoa vai pagar. Por exemplo, se andar 2 km, vai pagar quanto? Se andar 5 km, vai pagar quanto? Se andar 3 km, vai pagar quanto? Ou seja, a gente vai relacionar aí valores de x e achar o valor de y. Essa duplinha XY a gente vai chamar de par ordenado, a gente vai marcar aqui no gráfico. Para x igual a tanto, y deu tanto. E vamos marcando aqui os pontos no gráfico. Quando a gente tiver vários pontos, a gente vai unir eles formando uma reta, porque a gente sabe que a função desse tipo aqui, ela nos dá uma reta no plano cartesiano. Beleza? Vamos fazer isso aqui então? Então aqui, ó, primeiro ponto, quando x, vamos fazer aqui assim, ó, x e y. Se a gente colocar aqui 3 ou 4 pontos, já é suficiente. Por exemplo, quando x for 1, ou seja, quando a pessoa andar 1 km só. Se a pessoa andar 1 km, ela vai pagar 5 mais 1,20 vezes 1. 5 mais 1,20. 5 mais 1,20 vai dar 6,20. Então, se a pessoa andar 1 km, ela vai pagar 6,20. Certo? A gente pode marcar esse ponto aqui, ó. X igual a 1 e y 6,20, entre 6 e 7 aqui, ó, mais ou menos 6,20 aqui, ó. Certo? Entre 1 e 6,20 aqui, ó. Beleza? Marcamos aqui o ponto, x1, y 6,20. Quando x foi 1, o y, o valor, foi 6,20. E quando x for 2, quando a pessoa andar 2 km, vai ser 5 mais 1,20 vezes 2. 5 mais 2,40. 5 mais 2,40, 7,40. Então, quando a pessoa anda 2 km, ela vai pagar aqui, ó, 7,40. Certo? Então, vai pagar aqui, ó, 7,40 mais ou menos aqui. Beleza? Aqui, ó, no 7, um pouco acima do 7, um pouco antes, 7,5. E quando a pessoa, vamos aumentar aqui logo, só para aumentar nosso rol de pontos aqui, quando a pessoa anda 5 km, o y vai dar quanto? 5 mais 1,20 vezes 5. 1,20 vezes 5 vai dar 6. 6 mais 5 é 11. Então, quando a pessoa anda 5 km, aqui, ó, x é 5, o valor de y ali vai dar 11. Quando x é 5, aqui, ó, x é 5, y ali vai dar 11. Beleza. Então, vai dar 11 aqui. A gente poderia continuar aqui, ó, marcando vários outros pontos, mas nem precisa. A gente sabe aqui que vai dar uma reta, então é só ligar esses pontos aqui, formando a reta da forma que a gente quer. A reta minha aqui, do professor, não vai ficar perfeita não, porque vou fazer na mão aqui mesmo. Só que vocês podem desenhar aí com a régua bonitinho no caderno de vocês. Vai ficar aqui, ó, uma reta pegando esses 3 pontos, uma reta que passa aqui assim, ó. Certo? Essa reta aí é a reta que representa, né, o gráfico dessa função. Beleza, pessoal? Tranquilo? Entendido? Essa reta cresce aqui infinitamente. Por quê? À medida que a pessoa aumenta os quilômetros, ela vai pagar, o valor vai aumentando aqui proporcionalmente, seguindo essa função aqui. Tranquilo? Beleza. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente vai responder, vai tentar ajudar. A atividade 2, aí começam as questões teóricas, como eu falei para vocês. Algumas atividades, né, tratando da teoria mesmo do que é função, os tipos de função afim, tipos de função do primeiro grau que existem. A gente vai conversar sobre algumas delas aqui agora. A pergunta aqui, né, o enunciado é: escreva algumas diferenças entre função constante e função linear. Então, vou colocar aqui, eu digitei a resposta para vocês, vou colocar aqui na tela, mas eu vou falar também, explicar para vocês um pouquinho sobre função constante e linear, para que vocês possam entender a diferença. Esses dois tipos de função, primeiramente, você tem que entender isso, que esses dois tipos de função são funções do primeiro grau, do tipo que a gente viu aí na questão anterior. Aqui, ó, nessa questão, a função de primeiro grau. O x vai variando, o y vai variando de maneira proporcional, formando uma reta. Beleza. O x tem um número que acompanha o x, multiplicando por ele, tem um número sozinho, né, que a gente chama de coeficiente linear sozinho, coeficiente angular que acompanha x. E aí, nesses coeficientes, é que entra aqui a diferença entre função constante e função linear. São tipos aí de função do primeiro grau, que variam de acordo com o valor desses coeficientes. Então, está aqui na tela para vocês
algumas das diferenças que eu citei aí entre função linear e função constante. Função linear tem coeficiente linear igual a zero, ou seja, lembra que a função é dessa forma aqui, ó, sempre ó, f de x é igual a x mais b. Tem um número que acompanha x e um número sozinho. Esse número que acompanha x é o coeficiente angular. E o número sozinho é o coeficiente linear. Ou seja, na função linear, esse aqui é igual a zero. Então, vai ter só um número multiplicado por x. Isso aqui vai ser zero. Já na função constante, acontece o contrário. O coeficiente angular que é zero e o linear é não nulo, não é zero. Ou seja, na função constante, isso aqui tudo é zero e vai ter só um número. F de x é igual a 2, f de x é igual a 4. Isso aí que é função constante, certo? Outra diferença é facilmente percebida no gráfico. O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, no gráfico da função constante fica assim, ó. O gráfico é uma reta paralela aqui assim. Porque nunca varia, vai sempre ter o mesmo valor, certo? Por isso que é constante, por isso o nome, constante, certo? Beleza. E o gráfico da função linear tem uma inclinação, ou seja, o gráfico da função linear é um gráfico assim, ó, tem uma inclinação aqui assim, assim, é um gráfico que tem uma inclinação. E outra diferença aqui, ó, podemos dizer ainda que a função linear assume vários valores na imagem, ou seja, na resposta, no y, enquanto o valor do domínio varia. Domínio é o valor que a gente coloca no lugar do x. Já na função constante, o valor é sempre o mesmo para todo domínio. Foi o que eu citei. Como a função é constante, independente do valor que você coloque no lugar do x, o valor do resultado vai sempre ser o mesmo, função constante. Já na função linear, não. Você vai colocando x e o y, a resposta vai variando. Essas são algumas diferenças aí entre a função linear e a função constante. Beleza, galera? Na atividade 3, pede para a gente criar um problema para a função linear. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu criei um probleminha, vou mostrar para vocês aqui agora. A função linear, lembrando que é a função que tem o b aqui, o coeficiente linear igual a zero. Então, a função que é só f de x é igual a um número vezes o x. Só isso. Então, criei um probleminha aqui que vai nos dar uma função linear. E aí eu vou deixar para vocês resolverem o probleminha. Eu vou ler para vocês aqui, ó, uma caneta, bem simples o problema, bem do nosso cotidiano, do dia a dia mesmo, um caso de compra e venda aí de objeto. Uma caneta custa R$2. Uma canetinha assim custa R$2. Um estudante vai à papelaria comprar dessas canetas e leva o dinheiro suficiente para comprar uma quantidade X de canetas. Ele vai comprar X canetas lá. Qual a função nos dá a relação entre o preço que ele vai pagar, Y, e para comprar esse número de canetas, X. E se ele comprar 12 canetas, quanto que ele vai pagar? Repara que o valor que ele vai pagar depende da quantidade de canetas que ele vai comprar. Isso é uma função. E é uma função linear. Vai ser nesse formato aqui, ó. F de x é igual a AX. Só, o B é igual a zero. Função linear. Esse A aqui é quanto? É 2. Ou seja, o preço que ele vai pagar é igual a 2 vezes o número de canetas que ele vai comprar. Então, a função é essa, ó, f de x é igual a 2x. Aí a outra perguntinha, se ele comprar 12 canetas, quanto ele irá pagar? Vou deixar para vocês responderem aí. Podem deixar nos comentários aí a respostinha de vocês, se vocês acharam fácil, difícil, o que vocês acharam, beleza? Vou ouvir, ler nos comentários depois o que vocês acharam aí, se vocês resolveram, tá bom? O probleminha tá aí, tá resolvido, a função é essa. Mas aí, para 12 canetas, qual preço ele irá pagar? Aguarda a resposta de vocês aí. Na atividade 4, diz o seguinte: quais as diferenças que você observa entre função linear e função afim? Aí, função linear, a gente já falou sobre ela, certo? E o que é função afim? Função afim é a função do primeiro grau em geral. Toda função do primeiro grau é chamada de função afim. Então, como eu falei, função afim pode ter o coeficiente angular ou linear. Já na função linear, é só o angular, o linear é igual a zero. Essa é a primeira diferença aí. Eu escrevi aqui algumas diferenças também, vocês podem pensar um pouquinho a respeito delas aí. Função linear tem coeficiente linear sempre igual a zero, mas o angular pode ser qualquer valor não nulo. Já na função afim, tanto o angular como o linear pode ser qualquer valor, certo? Aquele A e aquele B lá. Na função afim pode ter qualquer valor. Temos que lembrar também, essa aí é interessante, que o gráfico da função linear sempre cruza o eixo y na origem. Ou seja, na função linear, na hora do gráfico aqui, ó, ele sempre parte aqui da origem, ó, sempre do 0, 0 aqui, ó.
Já na função afim, não. Esse gráfico pode cruzar aqui o eixo Y mais alto, que ele pode partir daqui, por exemplo, pode partir daqui, pode partir daqui. Outra diferença aí está no gráfico. Esses três últimos que eu fiz aqui são funções afim, né? Função do primeiro grau, que não são lineares. Para ser linear, tem que partir aqui da origem. Certo, pessoal? Resumindo, né, reforçando, todas essas funções que a gente viu aqui são funções do primeiro grau, função afim. Porém, alguns tipos especiais delas aí a gente chama de função linear e função constante. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários, né? Eu vou vir dar uma olhada, né? Tentar ajudar vocês, tirar as dúvidas. A atividade dessa semana, né, terminou bem relax, né, comparado a algumas outras que a gente fez aí ao longo desse volume 2 do PET. Atividade bem tranquilinha para finalizar mesmo com esse assunto de função. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, não entendeu muito bem, pode deixar nos comentários, que eu vou tentar ajudar com todo prazer. Beleza? Por hoje, então, é isso. A gente encerra, então, nossa jornada do volume 2 do PET. Foi um prazer acompanhar vocês. Nos aguardem aí com os próximos projetos voltados especialmente para vocês aí do nono ano. Quem sabe no próximo PET a gente se encontra aí novamente. Estamos sempre à disposição para ajudá-los. Como eu falei, reforçando, nos siga, nos acompanhe aí aqui no YouTube e nas outras redes sociais também, para não perder nada, nenhuma novidade da Escola Online. E por falar em novidades da Escola Online, já temos aí, eu venho falando dos outros vídeos, e agora, mais do que nunca, vocês devem, né, comunicar, falar para os amigos, para o irmão, para a tia, para quem vai fazer o Enem, que já começou o projeto Enem Eu Não Erro Mais, do Escola Online, já está rolando todo dia, de segunda a sexta, né, todo dia da semana, com aula ao vivo, aulas ao vivo em preparação para o Enem, de graça, para todo mundo que está preparando para o Enem aí, ó, com o time de professores aqui da Escola Online. Não percam, novidade bacana e imperdível para quem está preparando para o Enem. Por hoje, então, é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês aí na resolução desses PETs. Foi um prazer. Até a próxima. Bons estudos aí, continue estudando, né? Não percam o ritmo, né, sem PET aí para resolver. As atividades complementares eu sei que vocês têm também. Vão estudando aí, maratone aí o canal da Escola Online, muito conteúdo para que vocês possam alavancar, né, e melhorando o rendimento nos estudos. Estamos à disposição aqui para isso mesmo. Grande abraço, galera, e até a próxima.